Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coopercast, o podcast do Sicoob Lagoa Cred, onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre cooperativismo e sobre finanças, que por sinal é o tema principal do episódio de hoje. A gente vai falar sobre a importância das finanças e da gestão financeira, tanto para as pessoas, mas principalmente para as empresas. E para fomentar aqui a nossa discussão, uma das informações importantes é que o nosso país passa por um boom de empreendedorismo. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, de janeiro a agosto de 2023, nesse período foram abertos mais de 3 milhões de novas empresas. Entretanto, o IBGE aponta que 48% delas encerram as suas atividades em menos de 3 anos. Nesse sentido, temos dois grandes vilões aí para a gente poder culpar por esses fechamentos. Um lado, a carga tributária brasileira, mas principalmente a gestão ineficiente, especialmente quando a gente fala no ponto de vista financeiro. Para iniciar um negócio, a primeira etapa da jornada é abrir o CNPJ, mas o sucesso a longo prazo ele depende de como os elementos da gestão empresarial se conectam e se alinham. Reconhecer os desafios, observar as tendências e mudanças do mercado são os primeiros passos para evitar armadilhas e assegurar que a empresa não seja apenas mais um número nessas estatísticas de falência, e sim um caso de sucesso. Por isso, hoje a gente vai discutir como que as empresas podem otimizar as suas finanças para obter, assim, melhores resultados. E para ter essa discussão aqui conosco, a gente recebe com muita alegria o Heleno Vidal Oliveira, que é formado em contabilidade, pós-graduado em controladoria financeira, em gestão de cooperativas de crédito, tem MBA em mercado de capitais e derivativos, curso de gestão de cooperativas internacional. O currículo é longo, né? E ainda, nas horas vagas, né? Diretor administrativo do Sicoob Lagoa Cred. Seja muito bem-vindo, Heleno. Pela primeira vez no Coopercast. Primeira vez. Estreando aqui. Tô honrado. Sou um telespectador assíduo dos episódios e hoje é um prazer estar aqui. Também com o Paulinho, um grande amigo. Prazer. Contribuir com a nossa discussão. E junto com o Heleno, estamos recebendo aqui também o Paulinho, que já foi Paulinho da Compuei, Paulinho da Somos, agora é o Paulinho da Lucrative, Paulo Roberto Agostinho Pereira, graduado em Ciências Contábeis, mestre em Administração de Empresas, foi professor universitário durante muitos anos, lecionando na PUC, na Unifor, na Universidade de Itaúna, entre outras, empresário do segmento de tecnologia na Somos Sistemas e também na área de consultoria e gestão financeira com a Lucrative. Sejam muito bem-vindos, Paulinho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse trio de peso. É bom revê-lo, Heleno, né? Formamos juntos, estudamos juntos e hoje estamos aqui trilhando um caminho separado, mas em parceria. Obrigado pela oportunidade. A gente fica muito feliz de receber vocês, especialmente para falar desse tema, né? O próprio currículo aqui já demonstrou o conhecimento que vocês têm nessa área da gestão financeira. E eu queria começar a conversa, primeiro que vocês me contando um pouco como que vocês escolheram essa caminhada, né? Tanto do lado da formação acadêmica, quanto também da parte profissional, para começar a trabalhar com temas relacionados, né? À gestão, a finanças, enfim. Podem ficar à vontade. A verdade, a vida tem horas que vai atropelando os nossos sonhos. Não foi sonho meu estudar ciências contábeis, mas era a oportunidade que me restava. Eu, muito novo, me casei muito novo e tive filhos e não tive a oportunidade de sair daqui para estudar em outro lugar. Lagoa da Prata teve uma extensão da Universidade de Itaúna que oferecia esse curso de ciências contábeis. Eu sempre gostei muito de números e fui estudar. E foi uma grata surpresa, porque enquanto a contabilidade em si não me chamava tanta atenção, a forma como se administra os números de uma empresa tem tudo a ver com a contabilidade. Então eu ficava na sala de aula tentando entender aquilo e como trazer aquilo para o universo da pequena empresa. Porque a maioria das pequenas empresas, se não são todas, utiliza a contabilidade como um instrumento fiscal e não, né, uma obrigação fiscal e não uma gerencial.
E a contabilidade gerencial tomou conta da minha vida. Foi a primeira disciplina que eu ministrei aula lá no Unifor e me apaixonei absurdamente pela questão da contabilidade e não das ciências contábeis. Bacana. E a partir daí, depois foi criando as suas empresas também, né? As empresas até aconteceram antes, mas a utilização das técnicas começaram a ser implantadas. E desde que eu comecei a implantar as técnicas que hoje eu conheço e domino, a minha vida foi muito mais tranquila, né? Com previsibilidade, coisas que quando a gente vai, principalmente para os treinamentos, a gente vê que as empresas carecem de uma organização que lhes dê segurança. Então essas técnicas foram muito bem aproveitadas na minha vida empresarial. Bacana. Heleno, conta para nós como é que foi o início dessa trajetória. Já são mais de 25 anos no Cicobi Lagoa Cred. Lagoa Cred, 25, Comecei minha caminhada, fui estagiário da Caixa, depois prestador de serviço, lá na própria Caixa Econômica também. Fiquei lá praticamente 3 anos. E depois tive a oportunidade para entrar na Lagoa Cred. Transitei ali nas Caixa, retaguarda, até chegar na contabilidade. E a contabilidade, ela me chama muita atenção pelos os controles, os números gerados pela contabilidade. Eu sinto uma atração por isso, saber que os movimentos gerenciais, o que ela pode causar de impacto, sejam positivos ou negativos, e isso chama muita atenção. E isso, na gestão empresarial, eu acho muito importante o empresário conhecer, ter domínio da sua empresa. E nada melhor do que os dados, os relatórios gerados pela contabilidade, principalmente pela contabilidade, pela gestão. Isso facilita muito a vida do empresário. Quando ele tem domínio disso, ele consegue extrair ao máximo da sua empresa, do seu empreendimento. Isso me atrai. Bacana. Você está como diretor na cooperativa há 5 anos, mas durante quase 20 anos foi o responsável pela contabilidade do Cicobi Lagoa Cred, né? Eu fui responsável pela contabilidade. A Lagoa Cred era pequenininho, a gente foi, como se diz, acompanhando esse crescimento. E a contabilidade financeira, ela tem... Toda contabilidade tem suas responsabilidades, mas a contabilidade financeira é muito acompanhada de perto pelo Banco Central, por auditorias. Então é uma escola mesmo. Ali você consegue até aprender com os erros, para não errar novamente. E se extrair também os melhores dados, as melhores informações para fazer a coisa certa. Você está lidando com dinheiro, no nosso caso, aí, de 37 mil cooperados. Então é a vida, é o sonho, muitas vezes, o empreendimento do cooperado está ali depositado na cooperativa. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nessa gestão dos recursos do nosso cooperado. Bacana. O Paulinho destacou um ponto sobre a contabilidade gerencial. Eu também já tive a oportunidade, né, em outros empregos, né, antes da cooperativa, de verificar, até mesmo trabalhei numa contabilidade e saber que muitas empresas realmente só fazem as suas obrigações fiscais no ponto de vista contábil. Mas desde que eu estou no Cicobi Lagoa Cred, há 8 anos, para nós, né, Heleno, é muito natural essa visão da contabilidade gerencial, né, de utilizar os dados para a gestão da empresa, porque na cooperativa, essencialmente, né, a contabilidade, o foco principal dela acaba sendo esse. Mas, infelizmente, isso não é a realidade, né, das outras empresas. Então, eu queria começar a nossa discussão falando um pouco disso, como que a contabilidade gerencial, como que o controle dos dados, dos números, podem colaborar, né, com a empresa e com a gestão especificamente da empresa. A gente precisa de voltar no tempo e falar sobre o criador da contabilidade, um frei franciscano, Luca Paciolo, que desenvolveu essa fórmula matemática do débito e crédito para poder controlar as finanças da Igreja Católica. Foi o primeiro livro de matemática que foi impresso no mundo, foi o livro desse frei. Então, essencialmente, a contabilidade é gerencial. Foi criada para gerenciar os recursos da igreja no mundo inteiro. Da mesma forma, a contabilização deveria ser feita. Pronto, a resposta está aí. Ela é gerencial. É gerencial na Lagoa Cred, nas instituições financeiras, talvez nas grandes empresas, muito em função de que é cumprido à risca toda a legislação do Brasil e por aí vai. Mas nas pequenas empresas a realidade nua e crua não é essa.
Então, dificilmente você vai enxergar a situação real da micro e pequena empresa nos relatórios contábeis que ela tem. E o que a gente faz é justamente isso. Vamos adaptar os números reais aos belos controles financeiros que a contabilidade tem, porque o ferramental da contabilidade é espetacular. Mas então precisa de ser feita uma adaptação para que a gente possa acompanhar o negócio. E é tão interessante isso também que o Heleno falou, né, de enxergar como é que a empresa está sendo administrada através dos números. Você pode ter diversos dons. Um pode ser liderar muito bem, formar uma equipe fantástica. Ou você conhece muito de marketing, você sabe vender e negociar. Mas no fundo, os números é que vão contar a história do seu negócio. Se os números não estiverem bons, talvez esse dom que você tem, você vai ter que usar em outra empresa, porque aquela vai fechar. Com números ruins, ela fecha. Não tem outra. Tanto é que você leu aí sobre as estatísticas, né? Então, isso traz ainda mais importância à questão da gestão financeira de um negócio através de relatórios que realmente demonstrem a viabilidade do negócio, a saúde financeira que o negócio tem. Aproveitando, né, esse tema, eu queria que você falasse para a gente, até explicando para quem não é tão familiarizado, sobre o fluxo de caixa, né? Qual a característica e qual a importância dele, como que as empresas podem utilizar de técnicas para administrar melhor o seu fluxo de caixa. Beleza. Uma adaptação da contabilidade, o relatório de fluxo de caixa, não é muito diferente do que a maioria dos empresários antigamente fazia. Tinha um livro caixa onde ele anotava toda a entrada e toda a saída que tinha. No final lá da página, você totalizava quanto de crédito, quanto de débito, quanto de receita, quanto de despesa e quanto que sobrou. Por ali você controlava o saldo que você tinha. Esse é o fluxo de caixa, né? Existe o fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa projetado, onde você projeta, simula receitas e despesas para o futuro. Mas o que é que faz diferença? A estruturação. Você desenvolver um relatório parecido com a demonstração de resultado de exercício, a famosa DRE lá da contabilidade, onde você pode colocar no lugar certo cada tipo de receita e cada tipo de receita. Cada tipo de receita e cada tipo de despesa. Para que seja possível você ler, por exemplo, se operacionalmente a empresa é viável, se ela gera uma sobra, não vou falar de lucratividade, se ela gera uma sobra suficiente para fazer frente aos investimentos que ela tem, aos empréstimos que ela tem para pagar. Então você bate o olho numa DRE estruturada, você responde muitas questões a respeito da empresa. E como a maioria dos empresários fazem, tipo livro caixa, você mistura investimentos patrimoniais junto com despesa, e aí você perde a noção se operacionalmente o negócio é bom. Entre comprar, vender, pagar e receber, tá sobrando dinheiro? Pô, legal. Agora, quando você coloca um empréstimo ali no meio, o empréstimo não é operacional, né? O empréstimo é patrimônio, é redução da dívida. Aí mistura tudo, você começa a achar que sua empresa não está boa, e a empresa está boa. O problema foi a carga que você colocou para ela carregar e ela não está dando conta. Quando coloca tudo no mesmo balaio, você não sabe analisar onde está a distorção, o que está impactando. Né? Coloca despesa lá tudo numa página só. Aqui são as saídas aqui. Você ter estruturado, igual o Paulinho falou, natureza da despesa, você consegue ver, opa, por que essa minha despesa com publicidade aqui, ou por que a minha despesa com energia elétrica aumentou tanto de um mês para o outro? Aí você consegue extrair dali e falar, opa, eu preciso tomar uma ação daqui. Até você começou aí no início aí falando desse panorama de quantas empresas fecham. A gente é comum ver. O cara é muito bom técnico, ele é muito bom ali, tomando conta do negócio e tal. Mas quando ele abre o seu próprio negócio, ele sabe do negócio, mas ele não sabe gerenciar. Ele não sabe controlar. E a gente vê erros muito comuns. Por exemplo, tem muito empresário que utiliza a sua empresa como um caixa eletrônico seu da vida pessoal. Aí, não, preciso pagar a escola do menino, vai lá no caixa da empresa. E isso mistura tudo. O fluxo de caixa dessa empresa, você onera demais, você sobrecarrega, joga ali dados que não eram para estar ali. Primeira coisa, tem que separar mesmo, tem que fazer bem estruturado, bem organizado,
para ele ter essa entrada e saída, saber o universo, o que vai entrar, o que vai ser minhas despesas naquele mês, para ele ter um controle e saber as ações que ele vai necessitar. E aqui a confusão, talvez, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro, né? Você retira tanto, né? Eu quero realizar meus sonhos e vou comprar o jet ski, e vou comprar a casa do sítio, e a empresa vai carregando aquilo tudo. Chega uma hora que a empresa não dá conta, abre as pernas e tá o problema aí. Realmente. Você falou sobre despesas, Heleno. Hoje, dentro da sua atuação como diretor administrativo, tem muita relação, né, com o controle de despesas no ponto de vista da cooperativa. Queria que você falasse um pouco sobre como que as empresas podem identificar, reduzir custos, despesas operacionais que não sejam necessárias, que possam ser enxugadas. Como que isso pode ajudar a empresa a melhorar a gestão financeira dela? A gente citou aqui em ter esse sistema. Eu acho que hoje existe muito bons sistemas gerenciais que te dá essa possibilidade de você segmentar, segregar os seus gastos de acordo com a natureza dele. O principal é conhecer as suas despesas, as suas responsabilidades, o que é de curto, o que é de longo prazo, elaborar um orçamento. O orçamento é uma ferramenta que te proporciona ter um norte, quanto que eu vou gastar, se eu estou gastando acima, o que aconteceu com o meu orçamento que está estourado. A gente faz isso, né, na nossa vida particular. A gente sabe quanto que a gente ganha, quanto que a gente pode gastar. Nossos pais sempre falam... Tem gente que não, né? Nunca gaste mais do que você ganha. Eu acho que na vida empresarial tem que ser assim. O empresário tem que montar sua planilha de custos, acompanhar a realização desse custo. Está dentro do orçado, está dentro do que eu previ, não está dentro, extrapolou, vai continuar assim? Eu tenho alguma ação? Não, vai continuar assim. Então, se eu quero continuar com o mesmo, eu vou ter que cortar de algum lugar, eu vou ter que otimizar um processo ou aumentar a receita, ganhar escala para me cobrir aquele custo. Então, é ter controle e dados confiáveis para auxiliar nessa tomada de decisão aí do empresário. Bacana. Paulinho, na sua fala você citou a questão do endividamento, né, da empresa, e nem sempre o endividamento é algo ruim. Na verdade, ele acaba sendo importante, né, para a alavancagem, né, para o crescimento da empresa. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas estratégias de endividamento, né, quando que elas são apropriadas para a empresa buscar um financiamento, para implementar determinadas mudanças, buscar crescimento, enfim, quando que não são interessantes, quais os riscos e benefícios que estão associados aí à questão do endividamento da empresa. Legal. O dinheiro, o capital de terceiros, que a gente chama, é o dinheiro que está na sua empresa que não é seu, né? Você buscou fora. Foi lá na Lagoa Cred, buscou R$100 mil. A decisão de buscar ou não depende basicamente se esse dinheiro vai ser utilizado para algum tipo de ação que possa promover mais receita, mais venda ou economia para o negócio. Então eu troquei uma máquina que gastava muita eletricidade por uma que gasta menos. Ótimo investimento, né? Mesmo sem fazer conta, um belo investimento. Eu investi num projeto que tem a esperança de fazer a minha venda sair de 100 para 130. Ótimo. Esse tipo de empréstimo que alavanca os resultados do negócio são sempre muito bem-vindos. Os empréstimos que são colocados para dentro da empresa simplesmente por achar que é uma oportunidade que o juro está baixo, ou que você pega o empréstimo para poder resolver coisas pessoais, pega em nome da empresa 200 mil, vai lá e compra um carrão. Legal. Né? A empresa é sua, você determina o que você vai fazer, mas esse empréstimo é um empréstimo que vai consumir seus recursos. O outro vai trazer recursos para você. Então, talvez não seria impeditivo. O impeditivo realmente é quando você tem todos os dados financeiros do seu negócio, sabe que o seu limite de geração de caixa, depois na última linha lá do fluxo de caixa, onde apura quanto que está sobrando por mês. Se está sobrando 10, você pega um empréstimo que você vai ter que pagar 12 por mês, você tem problema. O pior problema é que a maioria das empresas não sabe quanto sobra no final do mês e pega um empréstimo. E depois pega outro para poder pagar o primeiro. E aí a coisa vai enrolando, e quando você vê, já fugiu do controle.
Eu tenho um amigo que diz que uma empresa quebrada leva 2 anos para fechar. Nesses 2 anos ela vai fazer bagunça. Então esse é o grande problema. Se você souber qual que é o seu limite de endividamento mensal, pegar empréstimo não é nenhum problema. O problema é exceder esse limite. Passar da capacidade, né, que a empresa tem de arcar com aquele compromisso. Exatamente. Aí você se perde completamente e aí começam problemas que não tem limite e nem hora para parar. Você envolve casamento, você envolve relação com os filhos, você envolve relações com os funcionários, você começa a ter problema de inadimplência com o seu credor, e aí você começa a atrasar com o seu fornecedor. É uma bola de neve que o problema não é só financeiro. O problema é que você desestrutura a empresa como um todo. Então, o melhor dos mundos é você voar em voo de cruzeiro. Né? O voo de cruzeiro ali é que você tem previsibilidade, seu negócio sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, mas tá indo bem, né? E muitas pessoas administram o negócio só pelo olhar, pelo feeling, pela sabedoria que tem, e quando vê, não tem muito o que fazer. Realmente. Tem que ser... inclusive, né, Helena, a gente fala muito isso na Lagocred. De vez em quando aqui durante o podcast eu costumo falar que tem gente que às vezes pensa assim, mas por que é interessante para a Lagocred falar desse assunto, ajudar as empresas? Inclusive, estamos, né, com uma ação, depois eu vou falar um pouco sobre isso, na nossa agenda de desenvolvimento em parceria com você, buscando justamente melhorar essa gestão financeira, mas é porque a cooperativa entende que o cooperado saudável, ou seja, aquele que consegue ter um endividamento coerente, que consegue arcar com as suas responsabilidades, isso vai ser sadio para ele e para a cooperativa. Para todos. Porque se fosse só pensar pelo raciocínio do pagamento de juros, né, às vezes aquele que deixa de pagar, entre aspas, seria mais lucrativo, mas isso não é a realidade, né? Não é sustentável. De uma forma ou de outra, mataria também a galinha dos ovos de ouro, né? Porque é uma relação, vender dinheiro, comprar dinheiro. Se eu tenho saúde para poder comprar dinheiro o tempo inteiro, mas crescer meu negócio, e hoje eu sou de um tamanho, daqui a 5 anos eu sou 5 vezes maior, eu preciso de mais 5 vezes crédito e essa relação não para, fica bom, né? Eu acho formidável esse pensamento mesmo. Queria que você ilustrasse para a gente um pouco disso, dessa preocupação que a cooperativa tem em que o cooperado tenha, né, uma vida financeira saudável. Está nos nossos princípios lá, né? Crescer através do desenvolvimento dos nossos cooperados. A gente tem noção plena disso, que a cooperativa ela vai desenvolver cada vez mais se o nosso cooperado se desenvolver seu negócio, tiver um negócio sadio, saudável. A gente investe muito em educação financeira, você está à frente dos programas e a gente não mede esforços para isso mesmo, de trazer gente preparada, gente para dar consultoria, para estar junto com o nosso cooperado e até na hora de emprestar mesmo. Esse caso que eu citei de cooperado, a pessoa abre a empresa e mistura ali conta pessoal, eu lembrei de um caso, um cooperado nosso que a gente foi atender ele porque ele estava com uma recorrência de muita operação de crédito. A gente chamou ele, vamos conversar aqui, deixa eu entender. E ele foi me pedir uma ajuda. William, você é contador, dá uma olhada. Eu fui até na empresa dele, mas aí dá uma olhada na contabilidade dele. Eu falei, como que você controla aqui? Não tem tudo misturado, tudo vida pessoal com vida empresarial, tudo misturado. Então, a Lagocred seria... É o que você falou, a instituição financeira, ela vive de juros, mas para nós, a gente é o nosso produto mesmo, vender dinheiro, porém tem que vender ele tem que ser uma ferramenta para o desenvolvimento do cooperado, e não uma arma que a cada dia vai lá e vai matando ele aos poucos. Realmente. Não, a gente quer desenvolver, quer dar subsídio para ele desenvolver o seu negócio, investir, trazer mais recursos, crescer, empregar, gerar empregos. Isso é importante. Até mesmo porque quando o cooperado chega numa situação pré-falimentar ou falimentar, ninguém ganha com isso, né? Ninguém ganha, todo mundo perde. Ele vai ser o problema daqui futuramente. Bom, a gente falando sobre isso e falar de alavancar crescimento tem a ver também com análise de rentabilidade, né, da empresa. Entender se
aquele produto, serviço é lucrativo. Eu sei que hoje um dos principais focos, né, do trabalho que vocês desenvolvem está nisso, né, entender a rentabilidade daquele negócio. Queria que você comentasse para a gente como que a gente consegue apurar, né, uma rentabilidade, seja de um determinado projeto, produto, serviço, como que o empresário pode buscar realizar essa análise de rentabilidade dentro da empresa dele. Tá. Muito antes de falar de produto, eu acho que a gente tem que falar de negócio. Independente se é serviço, comércio ou indústria. No final do mês ou de um período, o resultado tem que ser positivo. E existe 2 resultados diferentes. O lucro tem nada a ver com dinheiro, é quanto você vendeu, independente se foi à vista ou a prazo, quanto você gastou para vender aquilo, né, para operar, e quanto custa a reposição daquela mercadoria ou serviço que você prestou. Então, aquilo sem você pensar em dinheiro, mas simplesmente em números, vendi tanto, à vista, a prazo, se eu vou receber eu não sei, isso aí não é problema. O meu volume de vendas é suficiente para gerar riqueza. A última linha é positiva, então eu tenho lucro. Isso é básico. Todo empresário precisava saber. E se você perguntar num auditório com 1000 empresários, muito dificilmente 5 vão levantar a mão e vão falar que sabe quanto que é o lucro e sabe de verdade. Alguns levantam a mão e não sabem. Então ninguém sabe, ninguém faz isso. Os pequenos, ninguém sabe. A primeira coisa é saber qual que é lucro. Como é que você faz isso? Através de uma apuração de custo. Uma apuração de custo anual que envolve todas as receitas e despesas de um ano inteiro. Então, você está fazendo no mês de junho, mas o custo é prejudicado pelo 13º que você paga em novembro, dezembro, e por aí vai. Então, você faz a apuração de custo e determina: a minha empresa é lucrativa, meu ponto de equilíbrio é de X mil reais, a minha margem de contribuição, que é a diferença entre o que eu vendo e os custos variáveis que eu tenho, é de tanto, e aí você traz indicadores que te possibilitam entrar no mês de julho e ao final do mês de julho entender o resultado e falar: não, lucrei tanto. Mesmo que seja por estimativa, lucrei tanto, você não precisa mais do que isso. E aí, eu falei isso tudo para chamar a atenção da necessidade de se apurar o resultado global da empresa. E para você ter um bom resultado global, é necessário que você precifique bem seu produto. E a experiência tem me mostrado que a imensa, esmagadora maioria dos pequenos empresários brasileiros, eles têm uma técnica muito simples de precificação. Comprei por 10, vou colocar um markup de 80, vendo por 18. Pronto. O que tem dentro daquele markup? Tem custo fixo e tem margem de lucro. Aí começa alguns erros básicos ali. Ele já acha que ganha 80%. Né? Nada a ver. Ele ganha muito menos que isso. Mas aquela precificação unitária de um único produto, ela cria na cabeça do empresário um problema seríssimo. É como se todos os produtos que você precificou passassem pelo caixa todo mês e desse para você a contribuição de pagar seu custo fixo e ainda gerar lucro. E muitas vezes não é assim. Primeiro que muitos produtos que você tem no seu mix, você nem vende. Eu tenho um cliente com 5.000 produtos, 2.000 produtos no último ano não vendeu uma arruela. Nada. E ele tem muito dinheiro nesses 2.000 produtos. E segundo que aquela noção, aquele tipo de precificação que é de baixo para cima, compro por 10, vendo por 18, marcando 80%, ali tem um custo fixo. Se eu chego para você e falo: quero comprar essa ampulheta, ela é 18, eu pago 14, te dá um nó e você não consegue aceitar a minha proposta. Por quê? Porque você não tem na sua cabeça quanto de lucro realmente você ganha nesse produto e quanto de custo fixo tem nesse produto. Eu defendo que o custo fixo não deve entrar na precificação. Então, primeiro você trabalha todo o global da empresa, no geral ela tem que ganhar dinheiro, e depois você vai para a precificação de produto. E na precificação tem um outro grande problema. Os empresários não entendem o que é um produto notável pela clientela. Por exemplo, num supermercado, um produto notável é o óleo de soja, o arroz, a carne. A dona de casa sabe exatamente o preço dele. E tenta, numa concorrência, sem saber qual que é o custo dele, operacional, imitar os preços de todos os concorrentes. E, na verdade, você não precisa ser melhor que os concorrentes em todos os produtos. Nos notáveis, você tem que ser tão bom ou melhor do que ele.
Nos outros, você faz uma ciranda. Um dia você está bom, um dia você está ruim. E esse trabalho ali na estratégia, são poucos que fazem. E eles perdem uma oportunidade imensa, porque os grandes fazem isso todo dia. E eles não deixam... às vezes ele perde, a Drogaria Araújo ganha da Drogazil, né? Mas no outro dia, naquele mesmo produto, é a Drogazil que está ganhando da Araújo. Então, eles criam uma perturbação na mente que a gente não sabe... age naturalmente, compra, sem o menor problema. Às vezes nossa, eu comprei um produto aqui numa farmácia que está tanto, na outra estava muito mais barato. E não quer dizer que ela seja a mais barateira. Talvez você vai comprar nela um terceiro produto e aqui está muito mais barato. E esse jogo é normal, só que o pequeno empresário quer estar igual o seu concorrente. Então, esse problema de precificação é sério. E a gente precisa mudar isso, para que a empresa seja negociadora, competitiva e mire a lucratividade, não a venda. Se a gente for resumir assim, o primeiro passo que o empresário tem que ter é detalhadamente o controle, né, sobre aqueles... sobre os números realmente do seu negócio, para aí passar a adotar essas estratégias e alavancar o negócio. Né? Exatamente. Primeiro saber, o negócio é bom? Está dando lucro, é viável? Sim, está dando lucro. Eu estou dando conta de fazer esse lucro passar pelo caixa, né? Ou eu, por exemplo, a minha empresa é lucrativa, mas eu pego todo o lucro dela e compro absurdamente o meu estoque. Eu tenho cliente com 1,5 milhão de estoque a preço de venda, Helena, a 750 mil a preço de custo e que vende 150 mil a preço de venda. Esse 750 mil é marca 100%. Ele tem 1,5 milhão no estoque para vender 150 mil por mês. Imagina. E é por uma compulsão de compra que agora está sendo melhorada e a cada dia ele está melhor em relação a isso, mas porque agora a gente está doutrinando, né? Mas o dinheiro sumia. Uma loja espetacular, uma venda legal, né? E o negócio crescendo, mas ia tudo para o estoque. Então são algumas coisas que a gente precisa de melhorar para que ele tenha um ponto que é forte demais para qualquer empresa, que é capital de dinheiro. Uma empresa com muito caixa, forte financeiramente falando, não vai ter problema, né? Não vai ter problema financeiro. Tem uma capacidade de investimento maior. Bacana. Helena, uma das partes, né, dessa questão da rentabilidade, do custo da empresa tem a ver também com tributos, né? Que inclusive influencia, né, Paulinho? Muito. Na marcação dos preços, enfim. Como que as empresas podem também buscar um melhor controle da questão tributária por meio de um planejamento tributário, algo nesse sentido? O que você comentaria nesse aspecto? Planejamento tributário, como diz, agora parece que a gente está vendo o pessoal falar mais nisso. É comum a gente ver empresários fazendo muita força e muito esforço para não desenquadrar. Nossa, eu tenho que controlar aqui minhas vendas porque eu não posso vender acima porque eu vou descontrolar, vou desenquadrar do meu perfil tributário aqui, vou pagar mais imposto, com medo de pagar imposto. Porém, se ele fizesse ao contrário, fizesse uma boa, conversasse com o seu contador, trocasse sua ideia, adaptasse a sua tributação ao perfil da empresa mesmo, a quantidade que ela vende, ele gastaria menos esforço, teria possibilidade de deduzir despesas do seu lucro ali legalmente, pagando menos impostos, pelo simples fato de um correto enquadramento. Gasta muito, perde muito tempo abrindo empresa, abre a empresa dele, abre a empresa do filho, da esposa, aí ele fica controlando aquilo, se perde no meio de tantas empresas, tanto controle. Se de fato ele criasse uma única empresa com um correto enquadramento, ele poderia ter um controle mais eficaz, pagar até menos imposto. Então, o maior aliado aí é o contador mesmo, e não ter medo. Não ter medo de conversar com ele. Eu quero crescer, eu não preciso ter medo de crescer, eu vou ficar aqui me segurando aqui, controlando para mim não crescer, porque senão eu vou pagar mais imposto. Dá para usar, sim, as benesses da tributação aí, da legislação, para pagar menos impostos, um perfil tributário mais correto. Bacana. Um outro aspecto, né, da gestão financeira da empresa, a gente falou bastante sobre
custos, sobre o cuidado aí com a rentabilidade, com a questão tributária e até mesmo com o endividamento. Mas a partir do momento que a empresa está sadia, saudável financeiramente, gerando sobras, né, gerando resultado, como que o empresário também pode buscar fazer determinados investimentos para ampliar aquele resultado que ele vem conseguindo na operação da empresa? Quais, talvez, opções de investimento seriam interessantes? Olha, eu acho que eu vou contornar um pouco a sua pergunta para poder te falar que por exemplo, nós estamos falando a respeito que o mercado da internet, o digital, está ampliando cada vez mais, está cada vez mais difícil competir com ele, né? Porém, entrar no mercado digital não é tão fácil. Não é tarefa fácil. Se você não desenvolveu bem a estruturação financeira e as outras tecnológicas no seu negócio físico, no digital, o desafio é o mesmo ou maior. Eu estou dizendo isso para poder te falar que o empresário brasileiro ele está precisando muito, a grande maioria deles, voltar um passo atrás para estruturar o seu próprio negócio antes de pensar no investimento. Eu já vi muita empresa fazendo investimentos que não conseguiriam realizar e tendo resultados muito piores. Quer ver aonde eu quero chegar com você? Ontem no treinamento, eu estava falando com os meus alunos a respeito de... Você já parou para pensar quantas pessoas entram numa loja de varejo hoje em Lagoa da Prata, entrou porta dentro, perguntou um preço e saiu sem comprar? Pesquisas pesquisas de 2021 e 2022, da Nielsen, por exemplo, falam que de 30% a 40% de quem entra, compra. De 60% a 70% de quem entra sai sem comprar. E esses que saem sem comprar, 67% é em função do preço alto. 10% por conta de atendimento mal feito. E 3% porque não localizou o produto. Isso varia muito de negócio para negócio, de segmento para segmento e de época do ano para época do ano. Mas imagina, se 70% das pessoas que entram no seu negócio saem sem comprar, 80% dos motivos que ele saiu sem comprar estão sob seu controle. Preço, mau atendimento e localização dos produtos. Você pode resolver 80% desses 70% que saíram. Imagina. Quando eu tomo uma decisão de comprar uma xícara, uma taça e entro na loja, a decisão já está tomada. Eu entro na loja e o mais difícil eu já fiz. Eu entrei na loja, estou na cara do gol. Agora cabe ao empresário fazer com que isso se torne gol. Beleza? E aí ele chega, vê um preço e sai sem comprar porque achou caro. E isso está normal. Depois você volta. Ele nunca volta. Da mesma forma, eu perguntei quantas são as pessoas que entram dentro da sua empresa, faz um orçamento e fala, vou dar uma olhadinha, depois eu volto. Sai sem comprar, mas com o orçamento pronto. Aqui em Lagoas, sem citar nome de empresa, tem uma empresa que eu cito muito em sala de aula, que tem uma estratégia de não perder orçamento hora nenhuma, né? São empresas negociadoras e competitivas. E essas empresas dominam uma técnica que faz com que você, dependendo da situação da sua empresa, se for uma empresa lucrativa, você tenha condição de concorrer forte com qualquer oferta da internet, com qualquer oferta de concorrente local. E você só perde venda se você realmente achar que aquilo não vale a pena. Mas com poucas informações de uma empresa estruturada, com os números na mão, é fácil você falar assim, aceito e te dou mais um desconto. O preço que você trouxe para mim, R$3.000, eu vou fazer por R$2.900 e ainda lucrar. E ainda lucrar muito, dependendo da fase do mês que você está atendendo esse cliente, em relação às suas vendas e seu ponto de equilíbrio. E poucas empresas conhecem essa técnica.
posso falar com você que 4, 5% das empresas brasileiras dominam essa técnica. A maioria simplesmente vê o cliente com uma necessidade, uma demanda, entra dentro da loja, pergunta o preço, você nota que ele não está comprando porque achou alto, você não propõe uma negociação, você não chama para o gerente conversar, e você deixa ele embora. Que investimento daria tanto dinheiro quanto atender essa parcela que sai pelos dedos e ninguém faz nada? Então, investimento você tem diversos. Você amplia a fábrica, você cria uma experiência para o cliente muito melhor de compra, você cria valor. Ótimo, isso tudo funciona muito bem. Mas o que hoje eu considero o calcanhar de Aquiles das empresas é elas não serem negociadoras e elas, por isso, perdem competitividade. Você precisa de ser uma empresa reconhecida pelo seu consumidor como uma empresa de preço justo, uma empresa com preço competitivo, e se precisar de negociação, você tem. Mas poucas empresas hoje no Brasil fazem isso. E muito por conta daquele bendito custo fixo que fica lá dentro do preço do produto. Então eu acho que o melhor investimento hoje seria qualificar a sua equipe e a sua empresa, principalmente a mentalidade do dono, para ser uma empresa negociadora e parar de perder orçamento. O primeiro, então, seria resolver o gargalo. Então. Imagina, você vai comprar um colchão, você vai na loja, deita no colchão para saber se o colchão é bom. Dentro da loja, você entra na internet e compra no Magazine Luiza. Né? Para complementar essa questão, então, primeiro resolvendo essa parte, aí depois procurar o Cicobi Lagoa Cred, né, e fazer... Exatamente. Aí você criou toda uma condição para poder fazer negócios ainda melhores. E sonhar sonhos ainda maiores, né? Mas com uma estrutura. Se você para de perder essas vendas de 70% dos clientes que entram não compram o seu produto, você tem muito mais condição de fazer belos investimentos, né? Bacana. E aí, realmente, contar com capital de terceiro, não colocar seu capital nisso, rico nenhum coloca seu dinheiro no negócio. E isso aproveitando, Helena, essa deixa, eu queria que você falasse um pouco dessas opções também, né? Que a cooperativa oferece para apoiar, né, o empresário nesse sentido, tanto no aspecto do investimento, como também para fomentar a empresa, né? Parte de investimento a gente tem, eu acho que o empresário, na hora que ele arruma mesmo a cozinha ali, já está tudo controladinho, ele consegue ter essa questão de opa, tá me sobrando agora, eu consigo fazer uma aplicação, um fundo ali para uma eventual emergência. Eu acho que ele tem que pensar em investimentos seguros, líquidos, com liquidez ali imediata, e que também renda. Fazer o dinheiro render para ele é uma fonte de receita da empresa que, a partir do momento que ela não está perdendo dinheiro com deficiências na formação do preço, do atendimento, de um cliente entrar na empresa e perder uma venda porque não localizou um produto que está disposto ali na sua gôndola, no seu mostruário ali, ele está perdendo dinheiro. Então ele tem que corrigir isso para poder ter recurso para, depois disso, pensar em investir. E a Lagoa Cred tem os RDC com a melhor taxa do mercado, liquidez imediata, depois de 30 dias ele não perde as rentabilidades. E também é uma fonte de recurso importante, as operações de crédito que a Lagoa Cred tem, estamos no meio de uma promoção, tem muito cooperado que eu estou vendo usar a operação de crédito de uma forma inteligente. Aproveita os descontos da taxa, pega uma operação de crédito, vai lá no seu fornecedor, negocia, compra à vista, está trabalhando com esse fluxo, aumentando o seu fluxo de caixa, o poder de ganho dele. Isso é usar o dinheiro a seu favor. É usar ele como uma fonte de receita. Trocar também dívidas de curto prazo para longo prazo, aproveitar essas benesses aí do financeiro, isso é inteligente para o empresário. Muito bem lembrado. E eu queria contar uma história que aconteceu, né? Vocês já conhecem, mas eu acho muito legal o que aconteceu. Um cliente lá da Lucrative, que tem consórcio, um belo investimento, que é o consórcio lá da Lagoa Cred, taxas pequenas, e ele estava com esse consórcio pagando, mas com o propósito indefinido. O que eu vou fazer com isso quando eu sair? E ele tinha um empréstimo habitacional na Caixa Econômica Federal, a longo prazo. E aí, com os dois juntos, ele gastava R$ 3.350 por mês.
O empréstimo da casa, a prestação era 2.250. 750 de amortização e 1.500 só de juro. Imagina, pagando 200 e tantos meses aí para frente. E aí a gente conversou a respeito de dar um lance nesse consórcio, porque o consórcio não tem juro, a taxa de administração é pequena. Dá um lance nesse consórcio, pega o dinheiro do lance e quita a casa, que eu não sabia. Não sabia disso, que você poderia quitar com o consórcio um financiamento habitacional. Mas quando ele foi fazer essa operação, ele achou que não era tão vantajoso. E nós fomos discutir, fui mostrar para ele que era vantajoso ele fazer isso, porque ele tinha que colocar um pouco de dinheiro dele. E aí, no final, eu falei assim, olha, faz o seguinte, segue o conselho, vai lá, quita essa casa, acabou esses 1.500 de juros por mês, e você, em vez de pagar 3.350, você vai pagar só 350 do consórcio, vai ficar quase nada, você economiza 3.000 por mês, e por aí vai. E ele ficou meio indeciso ainda. Eu falei com ele, então faz o seguinte, tirar 3.350 do seu caixa todo mês não está apertando a empresa, certo? Ele falou, certo, nenhum problema. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá, dá o lance no consórcio, paga a Caixa Econômica Federal, vai começar a pagar só 350 por mês do consórcio da Lagoa Cred e os 3.000 que não faz diferença para você, você vai abrir uma aplicação lá na Lagoa Cred. Coloque isso aqui em renda fixa, variável, converse com os gerentes que eles são melhor do que eu. Entrei na calculadora do cidadão lá do Banco Central e projetei para ele o emprego de 3.000 durante o mesmo tempo do consórcio e do financiamento da casa. No final desse tempo, ele estaria com 1.700.000 e poucos mil reais na conta. Se ele simplesmente continuasse a pagar 3.350 até acabar todas as parcelas, mesmo que esse valor fosse ter um decréscimo, ele teria, no máximo, a casa e o bem do consórcio. Pouca coisa. Mas se ele fizer desse jeito, ele continua com a casa quitada e com 1.700.000 e poucos mil reais no fim do mesmo período. Ele ainda ficou com dúvida? Não, nessa aí ele levantou e falou, deixa eu ir lá. O argumento foi forte. Não, ele é muito inteligente e é só uma questão da gente fazer conta, parar para poder planejar o que é bom para os nossos negócios. Com certeza. E quantas pessoas estão nessa situação aí hoje poderiam usar essa mesma estratégia, né, e fazer uma poupança bonita, né, Helena? Uma hora parar e fazer conta é importante. Muitas vezes o empresário fica muito preso no operacional ali e não para fazer a gestão mesmo do seu negócio, fazer o gerencial mesmo, pensar no negócio, calcular. Isso é importante. Ali dá para ele ter grandes soluções para isso. Eu até ia ressaltar, né, para quem está acompanhando o podcast, que essas técnicas são fundamentais para as empresas, mas acabam que muitas dessas inspirações se aplicam na nossa vida pessoal, né? Então, vários dos exemplos que estão sendo trazidos aqui hoje se enquadram perfeitamente no nosso aspecto pessoal, para que justamente a pessoa consiga realizar ali os sonhos, os planos e ter uma vida saudável, porque ter vida saudável não se refere só à saúde física, né? A saúde financeira também é fundamental, porque ela também ajuda a saúde psicológica, né? A saúde mental. Então... Meu pai tinha um bordão que ele falava que dinheiro é o melhor calmante. E é verdade. Antes da gente caminhar para o encerramento do podcast, eu queria ressaltar, né, para também quem está acompanhando, que o Cicobi Lagoa Cred tem uma agenda de desenvolvimento que é feita aí todos os anos, trazendo oportunidades, né, para os nossos cooperados. E nesse ano, né, de 2024, a gente trouxe uma das ações, até vou abrir a palavra para você comentar um pouco sobre isso, Paulinho, que foi justamente a consultoria, mentoria financeira, né, voltada aí para os empresários. Nós fizemos uma primeira palestra, digamos assim, uma aula inaugural, vamos falar assim, com uma gama maior de vagas, para que aquelas pessoas que participaram daquele momento pudessem se candidatar a um processo seletivo, né, que ao final, que já está próximo, vai estar selecionando 10 empresas para receber um trabalho diferenciado aí nos próximos 3 meses. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente dessa ação e dessa parceria com a cooperativa. Ao final da gravação, eu tenho 3 entrevistas para a gente começar a definir a lista das 10 empresas que participarão. Antes de tudo, de mais nada, é preciso que a gente entenda que o investimento da Lagoa Cred numa ação como essa, jamais é feita por qualquer entidade aqui em Lagoa da Prata, nessa envergadura, é algo que, particularmente, eu acho que pode ser o divisor de águas, mostrar um novo tempo.
onde a gente possa criar multiplicadores, pessoas que possam falar assim, olha, eu organizei meu negócio e hoje eu administro com mais tranquilidade, eu tenho paz e prosperidade. Então é com esse intuito que a gente vem participar do processo, do projeto e levar para essas 10 empresas selecionadas a organização que a gente trabalha e difunde nos nossos treinamentos e que a Lucrative faz com seus próprios clientes. A ideia é que a partir do mês que vem a gente entre com a organização financeira da empresa, então vamos treinar empresários, vamos treinar a sua equipe financeira para criar os controles e estruturar esses controles para que a gente tenha os relatórios gerenciais, Heleno, da contabilidade em cada uma dessas empresas, que eles possam ler e entender como a empresa deles está e como ela pode ficar. Então a gente vai fazer toda essa estruturação e junto com essa estruturação a gente precisa de deixar muito claro para eles o quanto a empresa deles é lucrativa, o quanto a empresa dele consegue gerar caixa para poder fortalecer o capital de giro, quais ações a gente pode tomar para eles transformarem dinheiro que está no estoque, no contas ECB, no imobilizado, se transformar em capital de giro para eles ficarem cada vez mais fortes. E para aquelas empresas onde se encaixa, levar as técnicas de empresa negociadora e com preços competitivos. Esse trabalho vai durar de julho a setembro, com encerramento no mês de outubro com todos os dados. Ao final de cada mês, a gente vai elaborar os relatórios de gestão, vai sentar e dar consultoria individual para cada um desses, para que eles possam progredir aí nesses controles que a gente está implantando e sentir na pele o quanto é bom administrar um negócio baseado em informação estruturada, em informação real, em informação confiável. Tanto fica mais fácil administrar. E no final desses 3 meses, o nosso objetivo é que eles continuem controlando e administrando dessa forma e que possam se passar a ter um atendimento mais voltado a não perder essas vendas, a negociar, a competir por preço e a lucrar muito mais. É um trabalho que depende muito de mim e da minha equipe, mas depende também muito do empresário. O empresário precisa estar muito decidido a isso, querer essa mudança, querer as benesses, né? Às vezes uma mudança custa muito caro do ponto de vista que incomoda, né? Tem que mudar alguma coisa ali, o cara fica chateado, mas depois que a coisa engrena, você não vive mais sem aquilo, né? Às vezes você coloca um sistema de gestão na sua empresa, dá um trabalho até implantar, e às vezes você quer até largar, mas quando ele para por 2 segundos, sua vida acabou. Né? Você não aguenta viver mais sem aquilo. E fazer gestão baseada em número, ele ir embora para casa consciente, cara, tranquilo, não tem preço não. E a Lagoa Cred vai levar isso para 10 cooperados. É o nosso limite também, né, para fazer a coisa bem feita. Eu espero que a gente tenha muito sucesso. Nós, enquanto co-realizadores aí junto com a Lagoa Cred e os empresários para poder tirar bastante proveito disso. Bacana. Se você está acompanhando, se interessou, né, pelo trabalho, não deixe de participar das outras ações da Agenda de Desenvolvimento, né? A gente tem um portfólio muito grande até o final do ano com muitas ações. No ano que vem teremos novas ações, esperamos poder ampliar, né, esse trabalho que a gente vai estar realizando esse ano. Então, realmente são oportunidades que a cooperativa traz, provando, né, que é aquilo que a gente fala no nosso slogan, né, que o Cicobi Lagoa Cred realmente é mais que uma escolha financeira. Então, o propósito é realmente transformar a realidade aqui do nosso cenário. A gente já está caminhando para o encerramento e a gente costuma finalizar o nosso Coopercast falando um pouco sobre tendências. Né? A gente está com muitas novidades aí no cenário, falando muito sobre Business Intelligence, né? Que é o BI, falando sobre Big Data, muito sobre inteligência artificial. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esses novos cenários e, de repente, como que os empresários podem estar aproveitando, né, dessas tecnologias, talvez, para melhorar a sua gestão financeira. Da minha parte, eu acredito que o melhor é participar. Não se exclua disso, né? Hoje você já tem inteligência artificial que cuida de muita coisa e para que você comece desde cedo a usar.
Vou te dar um exemplo muito bobo, uma comparação muito simples, mas que não deixa de ser verdadeiro. Quando começou essa automação de caixa eletrônico, você poderia usar todo dia o caixa eletrônico ou você poderia, não, eu continuo usando meu talão de cheque. E eu vivo desse jeito, eu posso viver desse jeito. Só que daí a 20 anos que o caixa eletrônico já está funcionando, se era difícil para aquela pessoa quando ele foi lançado, 20 anos depois é impossível. Aí que ele não pega mesmo. Né? Parece que o mundo passa na sua frente. Então, o conselho que eu dou é aproveite. Entre no começo. Se tem algo que a automação pode fazer para você, por mínimo que seja, o atendimento WhatsApp da sua empresa automatizado, tem um chatbot lá que conversa com seus clientes. Faça isso agora. Não fique de fora. Para que você não possa enxergar isso tudo como uma barreira. Algo que é impossível para você, que você ficou muito atrasado. Não fique atrasado. Sabe? Comece com pouco, gotículas, uma coisinha, outra, mas participe dessa evolução. Essa evolução, ela não tem volta, né? Vai fazer muita diferença, vai modificar os nossos hábitos, vai modificar a forma como a gente vende, como a gente recebe, como a gente atende, e é bom a gente não ficar muito distante disso, não. Realmente, aproveitar, né? Tem que estar atento. Tem que estar atento e surfar essa onda. Eu costumo dizer assim, se os primatas não tivessem ficar atento e evoluído aí, a gente estava andando aí rastejando até hoje. É verdade. Então a gente tem que estar atento, tem que o Paulinho falou e muito bem falado, temos que estar participando da evolução. Não podemos ver a evolução aí, tá na nossa frente aí e a gente, vamos olhar o que vai dar. Dá para usufruir, dá para participar, dá para tirar benefícios. O nosso consumidor está atento a isso. Ele quer sempre mais facilidades, ele quer ter tudo aqui na palma da mão. E as instituições, as empresas têm que usar a inteligência. Hoje tem várias ferramentas que facilitam, desde fazer uma propaganda usando a inteligência artificial. Antes você tinha todo um custo. Hoje não, você já consegue fazer várias ações pelo celular, pelo uso da inteligência artificial. E estar atento a tudo que essa nova tendência, um ponto também importante que é muito falado, consumo inteligente. Cada vez mais os clientes estão preocupados com o que a empresa gera de resíduo, com o que gera de impacto na natureza, e aquelas que estiverem preocupadas também vão sair à frente. Então não dá também para a gente deixar isso à margem. Então essas tendências a gente tem que ficar atento para o bom ou também para uma precaução. Essa semana, todo dia que você vê qualquer coisa sobre inteligência artificial, muitas das vezes te espanta, né? Você fica espantado, né? Mas hoje, eu vendo uma pessoa que eu sigo no Instagram e que veio dos Estados Unidos, lá do MIT, para poder trazer inteligência artificial para o brasileiro, ela mostrando como é que você cria um vídeo, por exemplo, institucional, da Lagoa Cred, apenas com textos. Você faz um texto e o vídeo vem. Com imagens, com pessoas, com personagens e a coisa... mas antes você precisava de um profissional experiente demais para montar aquilo tudo, né? Hoje você escreve um texto e a inteligência artificial faz o resto. Se ela é capaz de fazer isso, imagina o resto, né? As coisas mais simples. Então não dá para ficar de fora, não. É um mundo desafiador, mas antes se você não dá conta de superá-lo, una-se a ele, né? Com isso certeza. aí, vamos andar junto aí e tirar benefício disso tudo. Perfeito. Meus amigos, quero agradecer vocês, e aí a gente sempre agradece com um presente. O Heleno vai ganhar também, porque é a primeira vez aqui no Coopercast. E é para vocês tomar um cafezinho depois, lembrando desse bate-papo nosso, dessa conversa leve, que o tempo passou aqui e a gente nem observou, né? Então, realmente para agradecer vocês aí pela disponibilidade. Com muito orgulho, viu? E lembrar aí dessa nossa conversa. E aí, para a gente poder fechar, né? Quero deixar à disposição de vocês aí para um recado final, uma palavra final aqui para nós. Né? E antes de mais nada, muito obrigado a vocês mais uma vez. Da minha parte, eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande fazer qualquer ação com a Lagoa Cred. Eu falo sempre que a gente tem uma sinergia muito grande. Eu acredito
nessa cooperativa que é jovem, que é revolucionária, que sabe entender as necessidades do cliente e sem deixar de ser moderna. Eu gosto muito disso. Essas ideias que vêm tratar aqui de problemas comuns a tantas pessoas, que às vezes anônimos, pessoas que não têm oportunidade de gritar, de vez em quando chega aqui e ouve tantas coisas boas que são tratadas aqui. Isso aí é sair na frente mesmo, e eu gosto de estar junto, por isso é sempre um grande prazer. Espero que um pouco da experiência que a gente tem, tanto eu quanto o Heleno e com você aqui também, Felipe, a gente possa mudar um pouquinho alguma coisa que algum empresário esteja vivendo. E se esse empresário precisar de mais informação, precisar de mais ajuda, estamos à disposição. Perfeito. Também agradeço a oportunidade de estrear aqui, né? A gente fica um pouco nervoso aqui pela primeira vez, mas eu agradeço. Tem o Paulinho aqui como um espelho, gosto parceiro. Muito. Já fiz muito treinamento com ele, estudamos junto. E sempre quando eu tenho a oportunidade de ouvi-lo falar, a gente aprende sempre. E eu gosto muito dessas oportunidades. E, igual o Paulinho falou, o que a gente falou aqui hoje, que sirva para o empresário se alertar, pelo menos parar para pensar, estudar a empresa dele, não perder a oportunidade desses eventos, desses treinamentos que acontecem. Isso é evoluir, ele não pode lidar isso como uma despesa, como um ônus, e sim como um investimento na própria vida dele mesmo. Se ele quer uma vida melhor daqui a uns anos, ele tem que começar a investir, a estudar, a melhorar hoje. E é bom participar desses momentos. Perfeitamente. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Agradecer a produção também, né, do nosso Coopercast. E agradecer principalmente a você que acompanhou mais um episódio do Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred. Continue ligado, reveja os outros episódios, né, que estão disponíveis aí no YouTube, todas as plataformas de áudio, e continue nos acompanhando. Em breve tem mais episódios muito bacanas. Essa temporada de 2024 realmente está caprichada. Então, continue com a gente, continue acompanhando o Cicobi Lagoa Cred nas redes sociais. Até mais.